Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre o plugin Tape Region para MetaTrader 5. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar sobre os diferentes modos de plotagem do cluster de agressões que o plugin Tape Region tem. Tá? No caso, aqui no menu esquerdo superior, nós temos 4 números, 1, 2, 3, 4. O número 1, quando a gente deixa o mouse posicionado sobre o número 1, né, nós recebemos a seguinte mensagem de pop-up. Né? Clique neste botão para alternar entre os diferentes modos de plotagem dos clusters de Tape Region. Tá? Então, ao clicar nesse botão, tá, automaticamente nós estamos, né, alternando as diferentes formas de disponibilização das informações no gráfico, ok? Basta ir clicando sequencialmente que essas informações elas vão sendo, né, alteradas de forma automática, ok? Bem, a forma original de plotagem do plugin, tá, é essa forma que vocês estão vendo, chamada de candlestick simples vazado. Tá? É uma forma de disponibilizar as informações, tá? No caso a agressão compradora e a agressão vendedora, só que é uma forma bem simples. Né? Então, geralmente as outras plotagens elas acabam trazendo mais elementos visuais que facilitam a nossa interpretação. Tá? Por exemplo, a segunda forma de plotagem já é o candlestick simples com imbalance, ou seja, além da informação, né, das agressões compradora e vendedora, eu tenho aqui outras duas informações dispostas em forma visual. Né? Quais são essas informações? Aqui nós temos, né, quando a cor ela é vermelho, seja um vermelho mais claro ou um vermelho mais escuro, nós temos aqui o chamado imbalance de venda. E quando a cor, né, do número é verde, um pouco mais escuro ou verde um pouco mais claro, nós temos aqui o chamado imbalance de compra. Ou seja, é o desbalanceamento de ordens vendedoras ou o desbalanceamento de ordens compradoras. Né? Nesse caso, nós temos o que, pessoal? Quando o imbalance ele é positivo, né, isso significa que nós temos, né, uma maior quantidade de ordens de compra sendo executadas em relação às ordens de venda para aquele nível de preço. Ok? Então, aqui no caso, eu estou comparando 200 contratos agrediram a ponta vendedora, ou seja, estamos comprando, né? E nenhum contrato agrediu a ponta compradora, ou seja, não houve vendedor nesse nível de preço. Então, isso daqui é considerado o que nós chamamos de imbalance, ok? A mesma coisa para o outro nível de preço, comparando 508 com 248, ou seja, né, nós temos aqui 508 contratos agredindo a ponta vendedora, ou seja, são compradores comprando da ponta vendedora. E aqui nós temos 248 contratos, né, agredindo a ponta compradora, ou seja, né, uma quantidade muito maior de agressão compradora em comparação com a agressão vendedora. Tá? E isso causa o chamado imbalance positivo. Tá? A mesma coisa para o imbalance negativo, quando a gente compara, né, em forma de diagonal a atividade compradora com a atividade vendedora dentro de cada nível de preço. Ok? Então, qual é a ideia, pessoal? Para a gente poder ter uma noção mais clara do que é imbalance, tá? A gente precisa, na verdade, comparar quais níveis de preço? A gente precisa comparar os níveis de preço em diagonal, como vocês estão vendo aqui nessa diagonal que eu estou desenhando. Tá? Portanto, eu comparo 250 com 355, né? Eu comparo 278 com 193, né? Eu comparo 1173 com 476. Então, é essa comparação em diagonal que vai me mostrando, né, se nós temos aqui o imbalance comprador ou o imbalance vendedor. Tá? Então, essa é a primeira informação visual que nós temos aqui no gráfico, né, através de uma informação em forma de cores que identificam o chamado imbalance dentro de cada candle. Tá? Por outro lado, nós temos aqui, pessoal, esses quadrados na cor verde ou esses quadrados na cor, né, vermelha clara. Né? Então, no caso, isso daqui é o que nós chamamos de fator sequencial. Quando que ocorre o chamado fator sequencial? O fator sequencial ele ocorre quando nós temos uma sequência de imbalances. No caso aqui, a gente consegue parametrizar a quantidade de imbalances consecutivos para que a gente consiga marcar o chamado fator sequencial. No caso aqui, nós temos parametrizado de forma padrão 3. Né? Isso significa que toda vez que surgirem 3 imbalances positivos, né, ou seja, imbalances de compra, nós temos aqui na lateral do candle, né, esses 3 quadrados aqui em verde. Isso significa que, olha, foram 3 imbalances consecutivos. Então, aqui nós destacamos esses 3 imbalances consecutivos com esse quadrado verde no canto direito do candle.
ok? A mesma coisa no caso do imbalance de venda. Então, à medida em que forem ocorrendo em sequência imbalances negativos, né, o que a gente vai fazer, pessoal, é destacar esses imbalances negativos, né, através desses gráficos, né, desses quadrados vermelhos no canto esquerdo do gráfico. Então, de forma bem resumida, toda vez que nós tivermos aqui três, né, imbalances negativos em sequência, vai aparecer aqui esses quadradinhos vermelhos. Toda vez que nós tivermos, né, três imbalances positivos em sequência, irá aparecer aqui, né, esses quadradinhos verdes no lado direito do candle, ok? Então isso destaca o que nós chamamos de fator sequencial. Uma sequência de imbalances positivos, quadrado verde. Uma sequência de imbalances negativos, um quadrado vermelho no canto esquerdo do gráfico. Ok? O próximo tipo de plotagem, pessoal, tá? É o chamado cluster tradicional, né? Ou seja, originalmente, as ferramentas que originalmente tinham o gráfico de imbalance, né? Elas disponibilizavam essas informações não usando o chamado candlestick, como a gente conhece na análise técnica, mas usando esse formato curioso que nós estamos vendo aqui. Tá? No caso, pessoal, esse formato, nós temos aqui, né, um quadrado branco, quadrados vermelhos ou quadrados verdes, né? Sempre à esquerda do candle. Isso daqui, diferentemente da plotagem anterior, não significa o chamado fator sequencial. Tá? Isso daqui é meramente o preço de abertura e o preço de fechamento de cada barra. Portanto, se a abertura, né, está na parte de cima do candle e o fechamento na parte de baixo, nós temos aqui, pessoal, essas marcações vermelhas que identificam o corpo do candlestick. Tá? Então aqui nós temos o corpo do candle e onde não tem quadrado vermelho, significa que é a sombra do candlestick. Ok? Quando nós temos um doji, nós temos esse quadrado à esquerda na cor branca, né? E quando nós temos aqui um candle de alta, nós temos aqui os quadrados verdes à esquerda na cor verde. Isso significa o quê, pessoal? Que o candle abriu, né, em 71.955 e ele fechou em 71.980. Então ele me dá o preço de abertura e o preço de fechamento de cada barra. Ok? Então esse é o terceiro tipo de gráfico, chamado cluster tradicional com imbalance. Né? O quarto tipo de gráfico, pessoal, também para muitos usuários acaba sendo uma informação útil, né? Que acaba sendo chamado candlestick preenchido. Ele é o candlestick tradicional que nós conhecemos, né? Com o preenchimento baseado na cor do candle, ou seja, se ele é um candlestick de alta, nós temos aqui a cor verde, destacando que ele abriu em baixa e fechou em alta. Se ele é um candlestick de baixa, ele está destacado pela cor vermelha, indicando que ele abriu em alta e acabou fechando na baixa. O próximo tipo de candle é o chamado heatmap simples. Tá? O que seria esse gráfico de heatmap, pessoal? O heatmap, né, ele tem basicamente duas cores. Quais são as cores, pessoal? Vermelho e verde, né? Isso é parametrizável, né? Mas quando a cor é vermelha, isso significa que a agressão vendedora naquele nível de preço foi mais forte. Quando a cor é verde, significa que a agressão compradora naquele nível de preço foi mais forte. Tá? E aí nós temos uma espécie de, né, degradê de cores. Quanto mais próximo do verde, né, o verde cheio, digamos assim, significa que, né, nós temos uma maior quantidade de contratos compradores naquele nível de preço. E quanto mais vermelho for o candle, né, significa que nós temos a maior quantidade de contratos vendedores também para aquele nível de preço. Tá? Então isso é o que a gente chama de heatmap simples. Okay? No caso do heatmap simples de 4 cores, que é uma das minhas formas prediletas de plotagem, pessoal, nós temos apenas 4 cores para cada direção. Né? São 4 níveis de verde e 4 níveis de vermelho. Tá? Só que cada nível de preço é determinado, né, pelo saldo agressor naquele nível de preço. Então, por exemplo, quando a gente pega os parâmetros do plugin, nós temos aqui o chamado, né, aqui, olha, né, o heatmap de 4 cores. Ou seja, saldo de volume 1, 200, saldo de volume 2, 400, saldo de volume 3, 600. Ou seja, no caso dos candles verdes, se o saldo, né, de delta, né, ou seja, o saldo agressor, for positivo em até 200 contratos, ele vai ficar marcado pela cor verde,
né, verde claro. Então basta a gente olhar esse candle aqui em cima, né? Nós tivemos aqui, olha, 0 agressão vendedora, 126 contratos na ponta compradora, ou seja, saldo de 126. De 0 a 200, a gente usa a cor verde claro. Tá? A mesma coisa aqui para o Burleywood, é uma cor, né? Ou seja, como se fosse um vermelho bem claro, ou seja, até 200 contratos de saldo negativo, né? Então ele fica nessa cor vermelho claro. Tá? Bem, de 200 a 400 contratos, nós temos a cor tomato para agressão vendedora e a cor lima para agressão compradora. Né? De 400 a 600 contratos, vermelho para agressão vendedora, né? E verde lima para agressão compradora. E acima de 600 contratos, nós temos aqui, né, o vermelho escuro ou o verde escuro. Então, se a gente parar para analisar, vamos olhar aqui o que mais se destaca. O vermelho escuro e o verde escuro. Se a gente olhar direito, pessoal, olha aqui, olha, esse nível de preço. Por que o fundo é vermelho escuro? Tá? O fundo é vermelho escuro porque se você pegar, por exemplo, a subtração, né, de 1.173 contratos na ponta vendedora, menos 279 contratos na ponta compradora, nós temos um saldo vendedor de 894 contratos, sendo esse saldo maior do que 600 contratos, que é pré-parametrizado, tá? Eu utilizo a cor vermelho escuro para aquele nível de preço. Ok? A mesma coisa para o verde escuro. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, para esse nível de preço onde está o meu mouse, eu tenho, né, 1.194 contratos na ponta compradora, menos 414 contratos na ponta vendedora, o que me dá um saldo de 780 contratos. Ou seja, sendo esse saldo superior a 600 contratos, eu preencho a cor, né, do fundo com verde escuro. Tá? Então, esse heatmap de 4 cores, ele é utilizado para você facilmente identificar onde estão os maiores saldos de agressão por nível de preço, ok? Então, sempre que houver um saldo superior a 600, ele vai ter aqui a cor escura, né? Seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Ok? Isso aqui é importante, pessoal, para a gente poder capturar no nível de preço onde ficam aqueles níveis de preço com uma grande quantidade de stops. Tá? Então, esse heatmap de 4 cores acaba ajudando bastante a identificar esses níveis de preço com uma grande quantidade de stops. Ok? Bem, o próximo tipo de plotagem é o heatmap duplo. Tá? No caso do heatmap duplo, pessoal, do lado direito nós sempre vamos ter aqui uma degradação verde e do lado esquerdo sempre uma degradação vermelha. Tá? Sempre pendendo para o verde onde tiver uma maior quantidade de contratos compradores e pendendo para o vermelho onde nós tivermos a maior quantidade de contratos vendedores. Por fim, nós temos o profile simples. Tá? A ideia é a mesma do heatmap, ou seja, se o saldo comprador for maior do que o saldo vendedor, nós temos aqui a cor de fundo verde, tá? E, digamos assim, o tamanho dessa barra depende do volume negociado por cada nível de preço, ok? E o profile duplo com cores em heatmap e o profile simples, duplo também, perdão, com cores sólidas, tá? Também é uma forma de você visualmente identificar onde houve agressão compradora e onde houve agressão vendedora. Ok? Bem, essas são as principais formas de plotagem do chamado grafo de cluster de agressões do plugin Tape Region. Tá? E essa é só a forma inicial. À medida em que a gente for desenvolvendo novas formas de plotagem, a gente deve acrescentar essas novas formas no plugin Tape Region. Ok? Obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo.